Dúvidas? Inquietações? O que te incomoda? O Dr. Andy Wagner quer saber o que se passa contigo. Conta-me coisas, na Rádio Transforma. Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais um Conta-me Coisas, um programa da Rádio Transforma Online. Para quem não me conhece ainda, eu sou Andy Wagner. Sou professor, filósofo, psicanalista, terapeuta. O que temos para o programa de hoje? Uma questão que está presente o tempo todo. Inclusive, perguntam-me isso com frequência. E, às vezes, nos assuntos, estas duas palavras sempre estão ali. Aparecem estas duas palavras. Que duas palavras são estas? As palavras ética e moral. E, então, aí vem, afinal, são palavras sinônimas? Querem dizer a mesma coisa? Ou são palavras com significados diferentes? Vamos tratar disso, então, e saber bem a diferença entre uma e outra. Pronto, já dei spoiler. Já disse que estas duas palavras são diferentes, ainda que, às vezes, erroneamente, são usadas como sinônimos. Mas não deveriam. Mas, sobretudo, a partir do final do século XIX, para cá, estas duas palavras adquiriram semânticas e significados diferentes. Spoiler de novo. Então, isso quer dizer que, já adiantei, isso quer dizer que, então, elas já foram sinônimas? Sim, elas já foram sinônimas. E por isso é que existe essa confusão. Até final do século XIX, no âmbito filosófico, ética e moral, inclusive para Kant, não é? E outros tantos filósofos, ética e moral eram palavras sinônimas, tanto que se usava muito pouco a palavra ética, se usava muito mais a palavra moral. Quando muitas vezes em textos filosóficos antigos, tem que se entender que o autor está usando a palavra moral, mas num contexto e significando o que hoje significa a palavra ética. E, às vezes, as pessoas um pouquinho desinformadas não fazem essa adaptação e confundem, às vezes, as coisas, e textos filosóficos mais antigos acabam sendo mal interpretados. Muito bem. Primeiramente, a palavra ética vem da língua grega, da palavra ethos, e veio para a língua portuguesa e foi adaptada a palavra ética. Surge a palavra ética. A palavra moral vem da língua latina, vem do latim mores, e veio para a língua portuguesa moral. Ou seja, na verdade, as duas palavras significavam exatamente a mesma coisa nessas duas línguas. E, obviamente, que também, historicamente, os contextos eram menores. Não havia diferença, necessidade, não havia muita necessidade de diferenciar moral de ética, né? Porque os contextos eram mais fechados, considerando que no Império Romano já havia a necessidade de lidar com as coisas sem ainda essa palavra existir de forma ética, porque era um império multicultural, né? E às vezes ao contrário, sem ética nenhuma se resolvia as coisas. Mas, enfim, não é? No âmbito religioso, por exemplo, o Império Romano era extremamente ético, ou seja, respeitava as diferentes morais. Eis já aqui a resposta, a diferença entre ética e moral, certo? Mas não havia termos para isso, ok? Só a partir do final do século XIX, então começa-se a fazer uma distinção em língua portuguesa e em outras línguas também, para se entender um pouco e ver essa diferença entre ética e moral. Então, hoje, é bom saber a diferença entre ética e moral. A moral é algo que está mais circunscrito a uma religião, a uma cultura,
a uma família, a um grupo social. Então, existem princípios morais que regem aquele grupo, seja um grupo grande, seja um grupo pequeno. Então, isso é o que se chama moral, primeira coisa. Segunda coisa, quando dois grupos com princípios morais diferentes, duas culturas com princípios morais diferentes, onde determinadas coisas que são consideradas morais para uma determinada cultura, estas mesmas coisas são consideradas imorais para outra cultura. Vamos lá, o cristianismo é monogâmico, o Islã é poligâmico, certo? Esse tipo de situação são comportamentos morais diferentes, que levam, inclusive, um a dizer que o outro é imoral, né? Como é que nós resolvemos estas situações quando dois princípios morais diferentes se encontram? Temos que usar um outro princípio que é supramoral, que é a ética. E aí se diferenciou uma coisa da outra. Por isso, não se adjetiva a palavra ética, ética cristã, ética ocidental. Não. Justamente isso se pode fazer com moral. Moral cristã, moral islâmica, moral oriental, moral ocidental. Agora, ética é algo que é supra, não é? Moral e que é mais universal, portanto, não cabe adjetivar. Porque se eu adjetivo, eu já faço a ética se tornar moral. Ética cristã, significa que só é cristã, não é? Então, já ela se circunscreve, e isso já não seria apropriado para a palavra moral. Então, aqui está a diferença entre ética e moral. Outra questão é que, normalmente, a ética são princípios externos, né, estabelecidos por uma religião, como eu já disse, pela escola, por uma escola cultural, uma escola filosófica, ou qualquer coisa assim, ou mesmo pela escola convencional. Portanto, a moral, ela advém de algo externo a mim e que determina como deve ser o meu comportamento, e se esse meu comportamento for de acordo a estes ditames, sou respeitoso àquela moral. Quando não o faço, sou desrespeitoso, sou imoral, certo? A ética é, na verdade, amoral, não é imoral, nem moral, é amoral. Ela não está, ela está acima e justamente está ali para, resolver justamente os problemas causados pela moral, certo? E normalmente a ética, portanto, ela é algo que está em vetor contrário à moral, porque a ética, de fora vem um princípio, moral. A moral, de fora vem um princípio moral, daqui vem um, da esquerda um, da direita outro, e eu tenho que, eticamente saber tratar dessas questões. Normalmente, aqui existe e entra uma coisa um pouco incomum ou mais difícil para a moral, que é a tolerância, não é? A tolerância à moral do outro normalmente implica uma espécie de corrupção, né? Quando já se vai ao fundamentalismo das morais, então a coisa fica mais complicada ainda, não é? E, obviamente, a ética implica, muitas vezes, para determinados pontos de vista, afastar-se de fundamentos circunscritos morais e estar um pouco acima deles e conseguir viver com essas diferenças morais, inclusive, de forma inclusive, eu diria, minimizá-las, não é? Existem pessoas que não adotam, princípios morais, vivem apenas a partir de mecanismos, de análise
ética, e a partir daí, então, claro que essas pessoas precisam estar mais descomprometidas com, né, precisa ser mais circunstancial a questão da moral cristã. É mais difícil para um, sei lá, católico empedernido, um muçulmano fundamentalista, um cristão, sei lá o quê, né? Quando se trata de ampliar mais esse universo, não é? Já fica mais difícil, porque eu terei que conviver, não é, com outros princípios morais, quando ainda, e no passado, o princípio moral do outro era sempre, se fosse diferente do meu, era imoral, portanto, condenável. E aí há uma grande diferença, então, entre ética e moral. Pronto, acho que desta forma ficou mais ou menos explicado o que é ética e o que é moral, de onde vem, que já foram sinônimos, e que, num determinado momento, foi necessário começar a fazer uma diferenciação, e aí passou-se a usar para uma universalização, né, de um aspecto mais universal, a palavra ética, e para um aspecto mais circunscrito, a palavra moral, né? Então, às vezes, a moral pode me fazer ser antiético perfeitamente, né? Pode me fazer ser antiético. Muito bem, é isso, é o que temos para hoje. Muito obrigado e, como sempre, as 3 coisinhas que são. Aliás, antes, subscrevam, deem like, e etc. Nos nossos 3 canais. Rádio Transforma, Andy Wagner, Facebook, Instagram, YouTube. Ok? Rádio Transforma, Andy Wagner, Facebook, Instagram, YouTube. E, além disso, o meu site. Aliás, este fim de semana o atualizei. andywagner.pt, www.andywagner.pt. E o meu e-mail, info@andywagner.pt. É isso. Até segunda-feira que vem. Um grande abraço e beijos a todos e a todas. Até mais. Dúvidas? Inquietações? O que te incomoda? O Dr. Andy Wagner quer saber o que se passa contigo. Conta-me coisas na Rádio Transforma.